Qual a chance de o volante Fred do Fenerbahçe virar reforço do Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre essa história e fala também sobre o risco de demissão para Tite no Cruzeiro. Já os crias do Terrão resolvendo a favor do Corinthians. Gastos no cartão corporativo de Júlio Casares enquanto presidente do São Paulo. Falo sobre um pacotão de reforços no Grêmio, sobre o futuro de Júnior Santos, o Vasco mais perto de outro reforço. E o Flamengo, como reagiu ao interesse cruzmaltino na contratação de Alan? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola, as duas últimas dicas bateram. E é sempre importante que você pegue o bilhete exatamente como eu sugiro para aumentar suas chances. Combinado? Para essa sexta-feira, vou de vitória do Al-Quwa do Iraque. Vou de vitória ou empate do Al-Ittifaq na Arábia Saudita e vou de vitória ou empate do Red Bull Salzburg na Áustria. Para você ter esse bilhete prontinho exatamente como eu sugeri, com uma odd de quase 2, ou seja, a gente dobrando o valor da nossa fezinha, basta clicar no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e a partir daí o bilhete já aparece para você fazer a sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a Portuguesa vai estrear nesse sábado seu novo uniforme número 2, camisa absolutamente branca, até o distintivo da Lusa, com os patrocinadores todos meio desbotados, num efeito bem bonito. Portuguesa que precisa vencer a Ponte Preta no Canindé às 4 da tarde para ficar próxima da vaga à próxima fase do Campeonato Paulista. Já o Flamengo não pretende facilitar a vida do Vasco nas negociações por Alan. O Fernando Diniz chegou a ligar para o volante rubro-negro. O Flamengo não conta com Alan, mas pretende e exige uma compensação financeira ou troca de jogadores para liberar o atleta. O Vasco havia sugerido um empréstimo com opção de compra. Difícil imaginar que esse negócio avance, a menos que o Vasco consiga uma boa quantia em dinheiro. Quero falar que o empate do cruzmaltino contra a Chapecoense 1-1, tomando gol no fim da partida em São Januário, tornou a situação de Fernando Diniz, pelo menos com o torcedor vascaíno, extremamente crítica. O time não consegue reagir e nas últimas 10 partidas do Campeonato Brasileiro, levando em consideração também no ano passado, uma vitória, um empate e 8 derrotas. Para completar o giro de notícias, contar que o Fluminense vai ter direito a apenas 800 mil euros do negócio envolvendo John Arias, Wolverhampton e Palmeiras. O acordo foi fechado em 25 milhões de euros e o Flu tem direito a 10% da mais-valia, ou seja, 10% do lucro. O Wolverhampton havia comprado por 17 milhões de euros, está vendendo por 25 milhões, um lucro de 8 milhões de euros, 800 mil serão repassados ao tricolor carioca. A saideira do giro de notícias, Moisés, atacante do Fortaleza, tenta convencer dirigentes do Lion a liberá-lo por empréstimo para jogar no Santos. O Peixe, porém, não conseguiu chegar à pedida do Fortaleza, que seria de uma negociação em definitivo. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, eu volto para informar para vocês. Beleza? Quero falar agora sobre o futuro do volante Alisson, que pertence ao São Paulo, foi reintegrado ao grupo, treina com os jogadores do São Paulo, mas não tem sido utilizado pelo técnico Hernan Crespo. E deve continuar assim. O Crespo não tem nenhuma intenção em utilizá-lo. Jogador que teve aquela negociação com o Corinthians frustrada, mesmo depois de visitar o centro de treinamento alvinegro. Para o torcedor de São Paulo, a vontade em relação a reutilizar o Alisson é praticamente zero. E diante desse cenário, o Alisson busca alternativas. Ele foi especulado no Santos. Cheguei a conversar com o Alexandre Matos na manhã dessa sexta-feira, antes de gravar o vídeo. O Matos disse que nesse momento o Alisson não interessa. Jogador que também foi oferecido para clubes da Major League Soccer, embora não tenha o perfil de um atleta extremamente jovem ou que tenha muitos minutos em campo. Aguardemos cenas dos próximos capítulos para o meio-campista são paulino, que enquanto era atleta do Dorival Júnior, chegou a estar numa pré-lista de jogadores convocados para a seleção brasileira. Bora falar agora sobre o Vasco, que pode contratar mais um jogador. Brenner já estreou, perdeu uma série de gols contra a Chapecoense, o Spinelli é aguardado nas próximas horas, Cuiabano já desembarcou no Rio de Janeiro e o próximo reforço pode ser Paulinho, lateral esquerdo de 21 anos de idade que pertence ao América Mineiro. Não vou cravar esse negócio, ao contrário de vários outros jornalistas, porque antes de gravar o vídeo conversei com o Diogo Silva,
representante do atleta. O Diogo estava nos Emirados Árabes quando eu conversei com ele, na noite dessa quinta-feira. O Diogo me contou que está vindo ao Brasil para solucionar essa questão. O Paulinho tem contrato com a América até junho e não vai renovar esse vínculo, isso já está certo. Falta agora o Paulinho assinar o pré-contrato para definir seu próximo clube. O Vasco é um dos interessados, o Fortaleza também fez proposta oficial. A definição deve acontecer entre sexta e sábado, e dá para dizer que o Vasco é favorito nas tratativas. Vou até abrir aspas para o Diogo Silva. Ainda não fechamos com o Vasco, tem proposta, estou voltando para o Brasil para resolver essa situação. Só para completar, jogador de 34 partidas no elenco profissional do América, bem elogiado pela qualidade com a bola nos pés, falta ainda um pouquinho mais de capacidade na marcação. Só para completar, se o Paulinho, se confirmada a saída do Paulinho, isso vai acontecer, resta saber se agora ou na metade do ano, vai ser o terceiro jogador vinculado ao Diogo Silva que deixa o América sem render compensação financeira. Antes, Cauã Diniz, meio atacante, havia partido para o Omiya Ardija do Japão, enquanto Júlio César, zagueiro, havia sido negociado com o Ceará. Preciso contar bastidores do fico de Júnior Santos. O atacante do Atlético não jogará no Bahia. Na tarde e noite dessa quinta-feira, Paulo Brax colocou um ponto final nas negociações. O executivo de futebol do Galo ficou muito incomodado com as duas propostas feitas pelo Bahia. A primeira, de divisão de metade dos salários. O Bahia arcaria com R$500 mil por mês, os outros 500 mil ficariam com o Atlético. O Galo recusou logo de cara. Depois, o Bahia voltou com uma outra proposta de envolver uma troca de jogadores, mas não houve consenso entre os nomes sugeridos pelo Bahia. Diante desse cenário, o Atlético decidiu colocar um ponto final nas negociações e eu posso assegurar que o Júnior Santos não quer mais sair. A ideia dele é tentar convencer Jorge Sampaoli de que pode ser útil no elenco atleticano na temporada de 2026. Vale a lembrança de que na quarta-feira, num jogo treino contra o time sub-20, o Júnior Santos marcou 3 gols. E ele acha que agora, livre de todas as lesões que o incomodaram e atrapalharam na temporada passada, ele pode ser mais útil. Jogador que ganha R$1 milhão por mês e tem vínculo com o Galo até dezembro de 2028. Para você, Júnior Santos seria um bom acréscimo no seu time? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Tite pode ser demitido do Cruzeiro? A pergunta é pertinente depois que o Cruzeiro tropeçou de novo sob o comando do ex-técnico da seleção. Nessa quinta-feira, derrota em casa pro Curitiba, de virada no Mineirão. O Cruzeiro abre o placar com o golaço do Matheus Pereira e leva a virada. Mas, apesar de enorme tempo para reagir, o Cruzeiro criou, mas não conseguiu marcar. E perdeu sua 5ª partida em 8 jogos no ano de 2026. São 3 vitórias e 5 derrotas. 3 vezes derrotado em pleno Mineirão. O Cruzeiro é hoje o lanterna do Campeonato Brasileiro, é o único time a perder as 2 primeiras rodadas e corre o risco de ser eliminado do Campeonato Mineiro no final de semana. Isso acontece se o Cruzeiro perder para o América e houver uma combinação de resultados. O Cruzeiro já poderia chegar à última rodada do Campeonato Mineiro sem chances de passar para o mata-mata. Diante desse cenário, a pressão da torcida é enorme. Inclusive, nas arquibancadas, muitos gritando burro e pedindo a demissão do Tite. Mas posso assegurar que até esse momento não se discutiu tal possibilidade. Depois da partida, o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, foi aos vestiários e fez uma reunião a portas fechadas com o Tite e com os jogadores. A cobrança maior se deu em cima dos atletas. A pressão é grande pela demissão do Tite, mas não há ainda um encaminhamento para isso. Se for eliminado no Campeonato Mineiro, aí eu acho que a questão do futuro do Tite vai estar mais ou menos decidida. Pergunta que eu deixo para o torcedor cruzeirense. Tite ainda pode se recuperar? O início do Leonardo Jardim também havia sido ruim e ele conseguiu a volta por cima. Você ainda acredita no Tite ou demitiria? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o pacotão de reforços que o Grêmio pretende anunciar a qualquer momento. O tricolor gaúcho fechou com 2 volantes argentinos. Juan Nardoni, que pertence ao Racing, e Leonel Pérez. O Pérez pertence ao Huracan. Nardoni está sendo comprado por R$37 milhões, que vão garantir 80% dos direitos econômicos para o Grêmio. Nardoni já havia sido especulado e assediado por vários clubes daqui. Já o Leonel Pérez vai ter 50% dos seus direitos econômicos comprados por R$13 milhões. Ou seja, soma-se as duas negociações e dá para dizer que o Grêmio vai gastar na casa dos R$50 milhões. Pergunta que você pode estar se fazendo: de onde vem esse dinheiro, Nicola? O Grêmio vai utilizar os R$73 milhões
a que terá direito pelo adiantamento de 5% das cotas de TV do Campeonato Brasileiro dos próximos anos. O restante dessa grana, cerca de 23 milhões de reais, serão aproveitados para ajustar coisas do fluxo de caixa. E Júlio Casares tem mais um problema para resolver. O GE trouxe a informação de que o ex-presidente do São Paulo utilizou quase 500 mil reais em gastos com seu cartão corporativo enquanto presidente do São Paulo. Júlio se defende assegurando que devolveu toda essa grana corrigida ao longo do segundo semestre do ano passado e antes de todos aqueles escândalos explodirem. Escândalos que envolvem venda de camarotes, entre outras coisas. Júlio Casares precisou se afastar, se licenciar. Ele renunciou à presidência do São Paulo para evitar o impeachment, já havia perdido no Conselho Deliberativo, restaria apenas a votação entre os sócios. A partir daí, Harry Macis se tornou presidente do São Paulo e fica até dezembro, quando vai haver uma eleição. Tudo se encaminha para que Vinícius Pinotti seja o candidato vencedor da eleição marcada para o fim do ano. Só para completar o noticiário São Paulino, Lucas Ramon foi apresentado como reforço nessa sexta-feira, lateral direito que fez enormes esforços para conseguir sua rescisão de contrato antecipada no Mirassol. Cheguei a contar para vocês que o Adriano Espadoto, seu representante, precisou abrir mão de um percentual que tinha direito sobre outro jogador, o Negueba, para que o Mirassol o liberasse antes do tempo. Lucas Ramon deve ficar à disposição para fazer sua estreia como titular. No final de semana, o São Paulo pega o Primavera, precisando vencer dentro de casa para buscar vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. E o Corinthians venceu graças a gols de crias do Terrão. Vitória por 3-0 com o time reserva contra o Capivariano na noite dessa quinta-feira na Neoquímica Arena, jogo do Campeonato Paulista. A partida aconteceria no final de semana, ela precisou ser adiada por conta da Supercopa do Brasil, que terminou com vitória alvinegra. Pois bem, nessa quinta-feira, Dieguinho, Guinegão e Kaique marcaram os gols do Corinthians. O gol do Kaique, um golaço. Se bem que os 3 gols foram bonitos, né? E o Corinthians, com a vitória, ficou bem mais perto da classificação. São 11 pontos conquistados. O time, inclusive, está só a 1 ponto do Palmeiras. Ambos na zona de classificação, os 8 primeiros passam para a próxima fase. Vitória dessa quinta-feira foi super importante, porque os 2 últimos jogos do Corinthians no Paulistão são bem complicados. O Corinthians recebe o Palmeiras na Neoquímica Arena no próximo final de semana, apenas com torcedores alvinegros. Então, há uma gordura, uma ligeira folga em relação ao primeiro time fora do G8, que esse time soma 8 pontos, o Corinthians tem 11. Então, são 3 de vantagem para que o Corinthians possa administrar nessas 2 rodadas finais. O objetivo é estar entre os 8 primeiros para poder participar do mata-mata. O primeiro pega o 8º, o segundo pega o 7º, o terceiro pega o 6º e o 4º pega o 5º colocado. E essa história de que Fred, ex-volante da seleção brasileira, pode virar reforço do Palmeiras. O Verdão está atrás de um volante e já fez uma série de tentativas. Fabinho, do Al Ittihad, não pretende voltar ao Brasil tão cedo. Nos últimos dias, o Palmeiras quis entender as condições e chegou a fazer 2 propostas por Danilo, volante que pertence ao Botafogo. A primeira delas não avançou porque o Danilo não conseguiu quebrar seu contrato na justiça. Mais recentemente, o Palmeiras ofereceu 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos e o Botafogo não aceitou. Diante desse cenário, um novo alvo poderia ser Fred, volante que corre o risco de deixar o Fenerbahçe. Fred, 32 anos de idade, tem vínculo com o Fenerbahçe até junho de 2027. O problema é que o Fenerbahçe busca um centroavante em caráter de urgência. A janela de inscrições na Turquia se encerra nessa sexta-feira. E entre os nomes especulados está o de Darwin Núñez, centroavante uruguaio que já fez sucesso no Liverpool e que hoje defende o Al Hilal. O Darwin Núñez perdeu espaço depois da chegada do Benzema, que marcou 3 gols em sua estreia. Para que o Darwin Núñez pudesse ser contratado, o Fenerbahçe precisaria abrir mão de um estrangeiro. E aí poderia sobrar para o volante brasileiro que é titular por lá. Se depender do Fred, ele continua na Turquia. É titular absoluto, tem salário alto, tem uma condição boa, mas aí é uma decisão do clube. A boa notícia é que essa novela já tem data para acabar, ela precisa terminar nas próximas horas, quando se encerra a janela de inscrições. E é nesse contexto de o Fred correndo o risco de rescindir seu contrato de forma amigável para ficar livre, que o Palmeiras foi buscar informações e abriu tratativas. O Palmeiras depende do que vai acontecer em relação ao centroavante do Fenerbahçe para avançar ou não em relação a Fred, volante que também já foi especulado no Flamengo e que é torcedor declarado do Atlético Mineiro.
Tô para dizer para vocês que se ele puder escolher para onde voltar no Brasil, a preferência será pelo Clube Atlético Mineiro. Só para completar, números do Fred na atual temporada, 30 jogos, 1 gol, 3 assistências, você vai lembrar dele. Jogador que já atuou no Manchester United, entre vários outros clubes. A última sobre o Verdão, John Arias será contratado por 155 milhões de reais ou 25 milhões de euros, o acordo está sacramentado. O Palmeiras só espera pela liberação do time inglês para que o Arias embarque para São Paulo, realize exames médicos e assine um contrato de 4 temporadas. Desses 25 milhões de euros, 10 milhões de euros serão pagos à vista. A expectativa é de que a liberação do Arias aconteça ainda durante o fim de semana. Qualquer atualização sobre o tema eu volto para contar para vocês. Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra. Tchau!